Olá, me chamo Giovana Tawil e estou aqui a convite da Círculo para desenvolver essa bolsa junto com você. Vamos aprender a fazer todos os detalhes, tanto esse fechamento aqui da boca, vamos aprender a forrar essa alça e também fazer essa bolsa cheia de bolsos aqui dentro. Vai ser uma delícia fazer isso com você. Vamos então à aula e a todos os materiais que a gente precisa para ela. Vem comigo, vem! Para fazer essa circunferência, a gente vai usar uma ferramenta chamada de compasso. No meu caso, eu abri o compasso com 10 centímetros na régua e vou fazer então uma circunferência. Essa circunferência terá então um raio de 10 centímetros e um diâmetro de 20, que é de uma ponta a outra. Na matemática, para ter essa conta de circunferência, é só fazer o cálculo do meu diâmetro e multiplicar por 3,14, que é a medida de π. Assim, saberei qual é toda a medida da minha circunferência. Outro recurso também é pegar a fita métrica. Você vai poder pegar a fita métrica e fazer aqui a circunferência em toda a volta, fazendo a medida. Mas desse jeito fica muito mais fácil e muito mais rápido. Feita a minha circunferência, daqui a gente vai partir todos os detalhes da nossa bolsa. Esse é o seu molde para fundo, parte de forro e também a medida de circunferência. Então, a partir daqui, eu cortei o fundo com a mesma medida. Esse em tecido simples e vou separar. Com base na medida da circunferência, a gente vai cortar também o tecido de forro, que é a altura de 20 centímetros por 63. E também reserve. Para a confecção do bolso, a gente vai aumentar essa medida. Então, eu vou ter aqui a altura, eu escolhi 30 centímetros de altura, então eu cortei ele 30 centímetros pela medida total de 80 centímetros. Lembra que a gente tem 63? Mas aqui é um bolso e eu quero que dê volume. Então aqui eu cortei com 80 centímetros. O elástico precisamos da medida de 63 centímetros. Aqui é um elástico de 20 milímetros. Para o fechamento da parte superior, a gente vai usar um tecido de 30 centímetros por 63. Para a confecção das minhas alças, eu escolhi a altura de 34 centímetros e um tecido com a largura de 25 milímetros mais 25 milímetros, que é para eu poder encapar essa alça, e mais a margem de costura, em torno de 1,5 centímetro a mais. Então, você vai cortar 5 mais 1,5, 6,5. Quadrado de mais ou menos uns 22 por 22 centímetros. Também cortei um estruturador, aqui no caso eu estou usando TNT 150, e uma manta resinada dos dois lados. Esse vai ser o meu sanduíche para o corpo da minha bolsa. Depois de pronto e quiltado, aí sim vou colocar o molde e fazer a circunferência que eu preciso. E por fim, o corpo da minha bolsa, com altura de 20 centímetros e 63 no comprimento. Também fiz o sanduíche de tecido principal, manta e o estruturador, que é um TNT 150. Agora você vai fazer o fundo da sua bolsa, usando os mesmos materiais, que é tecido principal, TNT e manta. E vai fazer um acolchoamento, é o quilt. Aqui com tecidos com linhas retas, a gente vai prender todos esses materiais juntos e então transformá-lo em um único tecido para depois dar início à confecção da bolsa. Agora, com o nosso tecido já quiltado, a gente vai pegar o molde, coloque sobre o tecido, faça a marcação e recorte. Agora a gente vai reservar esse aqui e vai preparar da mesma forma o corpo da nossa bolsa, fazendo então o quilt. A minha dica aqui é que você corte o tecido um pouquinho maior para depois refilar na medida final, de 20 de altura por 63 de comprimento. E agora a gente está com o quilt todo pronto da nossa peça. Vamos então refilar com a medida de 20 por 63 e a gente já volta. Chegou a hora de você fazer a capa ou o suporte que vai envolver a sua alça. Aqui você vai colocar direito com direito e fazer uma costura na lateral desta alça
desvirar e com a ajuda de um passe elástico, você vai passar a sua alça por dentro desse tubo. Depois dessa alça concluída, você vai fazer uma costura nas duas laterais, prendendo assim definitivamente a sua alça nessa capinha. E vai repetir todo o processo na outra alça. Agora a gente vai preparar aquele bolsão num tecido só e dobrei ao meio. Agora a gente precisa fazer um canal para a gente colocar o nosso elástico. O elástico é de 20 milímetros ou 2 centímetros. Então eu preciso fazer um canal de aproximadamente 2,5 centímetros. Você vai fazer a marcação e fazer então um tubo antes de passar o nosso elástico. Com o tubo já pronto, vamos usar o passe elástico e colocá-lo sobre todo o tubo para que a gente possa então ter a formação do nosso bolso. Para que ele estiver aqui, faça uma costura de segurança para que ele não escape. Fazendo na outra ponta a mesma costura de segurança. Agora você vai preparar o bolso, fixando ele na parte do corpo. Então, você vai prender uma das laterais, já com uma costura de segurança, e vai repetir esse mesmo processo do outro lado. Feito desta forma, você já tem a formação do bolso com o elástico sem tensionar e vai fazer divisões do jeito que você quiser. Nesse caso, eu optei por dividir com 4 bolsos, mas você pode fazer bolsos maiores ou bolsos menores, de acordo com a sua necessidade ou o que você pretende colocar nessa sua bolsa. Agora você vai fechar o fundo fazendo pregas de acordo com o número de bolsos que você criou. Agora vamos fechar o nosso forro. Então, a gente vai colocar direito com direito e vamos fechá-lo. Lembrando de deixar uma abertura aqui para desvirar a nossa peça. Aqui já não é mais uma costura de segurança, e sim um pé de máquina. Agora chegou a hora de você encaixar o fundo do seu forro no forro. Você vai fazer todo o contorno da peça, seguindo ele com o auxílio de clipes ou de alfinetes. Você vai perceber que ele bate certinho com as medidas que eu passei. Agora, o jeito correto de colocar essa peça no lugar é fazendo como se ele fosse uma flor, uma margarida, vamos dizer assim. Você vai levar ele para a máquina dessa forma e fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Agora a gente vai marcar a posição das nossas alças aqui. Para isso, a gente tem então a medida de meio. Colocando as duas juntas aqui, a gente sabe que uma alça vai ficar nessa posição e a outra vai ficar entre essas costuras, num distanciamento de 10 centímetros. Então, a gente vai começar primeiro marcando esse aqui e posicionando essa alça. Depois, a gente costura e posiciona a segunda alça. Então, vamos lá? Desse centro, eu vou marcar o distanciamento de 5 centímetros para cada lado desse pique, ou seja, uma distância entre elas de 10 centímetros. Posicione sua alça fora desse pique que você marcou, leve a máquina e faça uma costura de segurança, reforçando ela para que fique bem presa. E agora é só dobrar ela ao meio, feche as laterais e posicione novamente a sua alça com o distanciamento de 10 centímetros. Alças posicionadas, o que a gente vai fazer então? Ao contrário da alça, colocar o nosso fundo. O fundo segue o mesmo princípio que a gente acabou de fazer no nosso forro, colocando ela aqui, ó, enchendo de clips e fazendo uma costura de segurança. Vamos lá. Agora, é só levar a máquina nessa posição e fazer uma costura com o pé de máquina em toda a volta. Aqui a gente vai desvirar e colocar no direito.
Agora vamos colocar o fechamento e o nosso forro. Agora vamos à boca do fechamento. A primeira coisa que a gente vai fazer é fechar as duas laterais. Então a gente vai encontrar as duas partes aqui, ó, e vamos fechar. Muito bem. Com ela fechada, a gente vai dobrar uma sobre a outra, encontrar as costuras. E aí sim, nós vamos fazer um canal para poder passar a nossa fita. Primeiro eu vou fechar o fundo, onde estão abertos, para depois fazer o canal da fita. Nosso canal está feito. Achar o meio aqui e fazer um cortinho nas duas laterais, aqui e aqui, para fazer a passagem da nossa fita. Vou fazer aqui primeiro para ficar mais fácil para você entender. Então, a primeira coisa é achar o meio para que essa fita fique certinha no lugar. Eu vou querer que essa emenda fique para trás. Então, as minhas duas fitas vão partir dessas laterais, sendo que aqui vai ser o meio da minha peça. Deixando bem estabilizado, eu vou pegar um desmanchador de casa, um abridor de costuras e vou fazer um corte aqui, ó. Lembrando de pegar somente o tecido de cima. Cuidado para não pegar o tecido de baixo. E vai fazer uma abertura aqui. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai pegar bem no centro. Vai pegar o tecido, só o tecido de cima. E fazer, então, uma abertura da casa. Feita a abertura, a gente vai passar a nossa fita. A gente precisa sempre de duas fitas. Vou usar, então, o passo elástico. E aqui funciona assim. O lado que você entrou é o mesmo lado que você vai sair da outra vez. Então, vou entrar por aqui com a minha fita. E vou fazer o contorno total até sair do mesmo lado que eu entrei. E aqui eu encontro a outra extremidade. Por onde entrou é por onde ela saiu. Agora eu vou tirar essa minha fita, esse meu passo elástico, vou pegar a minha outra fita e colocar no lado oposto ao que eu tenho. Então, eu vou entrar por aqui e sair por aqui novamente. Agora, vamos montar. Aqui, eu preciso do seguinte. Essa costura aqui vai ficar junto com a mesma costura que eu tinha do outro lado. Então, vou colocar direito com direito, para que quando eu desvire, ela venha para dentro. Então, tá, direito com direito aqui, e vou colocar costura com costura. Vamos fazer uma costura de segurança em toda a volta antes de colocar o nosso forro. Agora, a gente vai vestir o nosso forro aqui. Lembrando que a costura tem que ficar junto com a outra costura também. Então, o forro fica no avesso e ela já fica na posição que ela estava do direito. E agora é colocar ela dentro daqui, alinhar a boca e costurar também. Vamos fazer, então, uma costura em toda a volta novamente.
Muito bem, agora chegou a hora da gente desvirar a nossa bolsa. Essa parte é meio tensa, mas desvira, tá? Fica tranquila. Pela abertura que você deixou, você vai começar a puxar a sua parte de dentro de maneira bastante cuidado e coxando ela um pouco. E aí você vai puxar com delicadeza até que ela vai desvirar. Vem comigo. Pela abertura, você vai alinhar todo o seu fundo ainda. Vai virar para dentro seu forro. E vamos conferir todo o nosso fechamento. Agora a gente vai fazer uma costura de pesponta aqui na volta e fechar o nosso forro. Vamos lá! Aqui você pode ou fechar a mão ou fazer o fechamento à máquina. Eu vou à máquina, coloco essas partes para dentro e faço uma costura de fechamento bem na beiradinha. Quanto mais linha da cor do tecido você usar, mais bonito vai ficar. Lembre-se disso. Com que essa parte vire para dentro, então eu faço um pesponto nessa parte aqui bem bonito. No meu caso, que estou usando uma máquina industrial, eu vou virá-la do avesso dessa forma. Mas se você estiver usando uma máquina doméstica, é só tirar aquele bracinho e fazer o pesponto para ficar muito mais fácil. Lembrando, empurra aqui e puxo essa parte. Ah, lembre-se de jogar a sua alça também para cima, ok? E assim concluímos esta lindeza. Fizemos ela junto do começo ao fim. Espero que você tenha gostado. Todas as informações estão na descrição desse vídeo. E aproveite para compartilhar ele nas redes sociais usando a hashtag #SempreCirco. A gente adora dar uma espiadinha no que você está fazendo por aí. Me chamo Giovana Tawil e agradeço imensamente você estar aqui comigo até agora. Um beijo no seu coração. Até mais. Tchau. Fui.